pacto, ele implica que existe uma junção ali, não é? Quando a gente faz um pacto com alguém. E no relacionamento a gente está fazendo pacto com quem? Com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, porque é a nossa casa. E junto a gente quer edificar esse lar. E é inevitável que essas tempestades venham. Inevitável. As tristezas, as angústias, as dificuldades financeiras, às vezes, dificuldades de saúde, tudo isso a gente pode enfrentar. Por isso que a gente precisa fazer esse pacto com cada uma dessas palavras que a gente aprendeu hoje. Perdão, de amor, de comunicação, trabalho e oração. Para a nossa casa se manter em pé. E esse pacto fala de relacionamento, eu faço um pacto com alguém, a gente não pode deixar de pensar, de lembrar que nós fomos feitos para relacionamento. Nós fomos feitos para nos relacionar. A nossa vida, a minha vida, a sua vida já é fruto de um relacionamento. Nós somos resultados de um relacionamento. E alguém já disse com muita sabedoria, né, que relacionamento é o nosso maior investimento. Quem pensa, né, em investir num carro, num estudo, numa casa, nas coisas, antes de tudo precisa pensar que o nosso maior investimento é em relacionamento. Vamos abrir lá em Eclesiastes e vamos ver o que o profeta está falando. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 a 12. O que é que Salomão fala sobre relacionamento? Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 começa assim, ó. Melhor é serem dois. No livro de Eclesiastes aparece 21 vezes a palavra melhor. Melhor, uma coisa boa, né? Se nós fôssemos ler o texto todo, a gente ia ver que ele começa falando de um só, do homem sozinho. Depois ele passa para a palavra dois e termina o texto falando de três. Se a gente olhar o versículo 7, versículo 8, né? Salomão conversa tanto com ele mesmo, com a sua alma, questiona tantas coisas. No versículo 7 diz assim, ó. Então considerei outra vaidade debaixo do sol. Isso é, um homem sem ninguém. Não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riqueza. E não diz, para quem trabalho eu, se nego a minha alma com os bens? Também isso é vaidade e enfadonho no trabalho. E ele está lá falando da vida só, que não tem significado, não tem sentido, né? As coisas que Salomão vai conversando com ele mesmo, com a sua alma. E de repente no versículo 9 ele muda o foco e começa a falar do melhor. Melhor é serem dois, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. E aí ele termina o texto falando de 3. Esse texto mostra pra gente que 1 mais 1 é igual a sobrevivência. Porque se nós formos feitos em relacionamento, um somado com o outro é que vai resultar em vida. Encorajamento mútuo na fraqueza. O texto diz assim, quando um cair, então nós vamos lá, vivendo a nossa vida e nós vamos ter momentos de tropeço, de queda, porque podem vir as dificuldades, e tudo isso é inevitável. Nós tivemos muitos momentos assim na nossa casa, no nosso lar, em que um estava caindo e o outro precisou segurar firme na mão. Porque quando caiu, precisou de alguém
para levantar. Como é bom a gente ter uma mão amiga, né? Não sei se você já passou por uma situação de medo e foi tão bom alguém segurar na sua mão, ou quem sabe o seu cônjuge mesmo, segurar na sua mão tão forte, ou dar-lhe um abraço tão significativo que amenizou aquele medo, que tirou aquela insegurança, que te fez respirar e que estava lá caído e conseguiu levantar. Nós tivemos alguns problemas em família que nós precisamos muito disso. Eu já esteve numa fase de transtornos, de medos e ansiedades em que a gente precisou sustentá-lo mesmo, com as mãos, com nossa presença. E isso é o quando um cair, o outro o levanta. Não é isso que a palavra de Deus diz? Quando uma criança vai começar a andar, ela estende o braço. Você já percebeu isso? Para dar equilíbrio e para procurar uma ajuda. E a gente põe a mão lá, o dedo, a mão, e ela segura e continua caminhando. E a hora que ela cai, ela levanta e está lá de novo, tentando alguém para segurar, para dar essa mão segura, para ela não cair.